A graça e a paz, meus irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos agora ao vivo, uma live, trazendo o tema Refletindo sobre o Congregacionalismo. Mas antes eu gostaria de chamar o pastor Josué, que vai estar dando uma palavra para a gente, presidente do Abrigo, que tem nos apoiado aí nesta live. Boa noite, irmãos. Eu quero apenas dar uma saudação e também uma palavra de explicação, a razão pela qual está sendo usado as redes sociais do Abrigo da Pedra, apenas por uma questão de comodidade e também pelo número de inscritos que nós temos, graças a Deus, participando ativamente da vida do nosso abrigo. Nós não somos patrocinadores do encontro, apenas estamos hospedando esse encontro para facilitar, assim, a vida dos nossos organizadores e termos um alcance considerado como o nosso abrigo tem. Muito obrigado aí por esse privilégio, que Deus nos abençoe aí nesse encontro. Amém, pastor Josué, muito obrigado. O pastor Gerson vai estar fazendo uma análise sobre os pontos sensíveis no novo estatuto e no novo regimento interno denominacional. Pastor Gerson, com a palavra. Graça e paz, irmãos, uma boa noite para todos. Quero agradecer o convite de ter a honra de estar aqui com meus irmãos. Quero me apresentar, meu nome é Gerson Moura Martins, sou pastor da Igreja Congregacional Água da Vida, em Volta Redonda, no Monte Castelo. Sou congregacional de berço, tenho 55 anos de idade, fui criado na igreja de Passa Três, né, engateando debaixo daqueles bancos. Fiquei lá até os 18 anos, fui para Volta Redonda, fui membro da igreja de Volta Redonda, do pastor Wilson, de onde saí para pastorear a igreja em que eu estou até hoje. Então, eu nunca fui membro de nenhuma outra igreja, a não ser a igreja congregacional. E nós temos conversado e pensando no bem na nossa denominação, da nossa união de igrejas, e nós nos dispomos a fazer uma análise das alterações que aconteceram na última Assembleia Geral Extraordinária, no Estatuto e no Regimento Interno da denominação, e que, ao nosso ver, fere princípios congregacionalistas. Nós respeitamos, né, as igrejas que tomaram as decisões, mas nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão alguns pontos que nós consideramos sensíveis. É claro que se trata da minha opinião, da minha análise, embora que eu poderia falar pela minha igreja, porque nós tratamos todos esses pontos em Assembleia de Membros, né, e a igreja concordou, e é o ponto de vista também de muitos pastores, né, que convivem com a gente. Eu vou me ater praticamente a mostrar esses pontos, né, esses artigos, essas alterações, vai aparecer aí na tela para vocês, e trarei esse tema para reflexão e talvez responder algumas perguntas aí dos amados. Quero agradecer também a todos que nos acompanham, já vi aqui bastante gente conhecida nossa, que Deus possa nos abençoar, que estejamos orando e conversando para o bem da nossa denominação. Então, vamos lá. O primeiro ponto a gente entende que o novo Estatuto e Regimento Interno da UISB, ele concedeu às associações regionais que não têm personalidade jurídica a prerrogativa de processar e julgar as igrejas locais, que são pessoas jurídicas de fato e de direito. Então, a nosso ver, isso causou um distúrbio, né? uma anomalia jurídica, porque o artigo 9º diz que a suspensão de direitos ou a perda da condição de associada se dará mediante processo instruído e julgado pela associação regional e homologado pela Junta Geral. E no artigo 31 diz que departamentos, associações regionais e confederações não podem adquirir personalidade jurídica. Então, hoje, um processo, né, de admissão, de disciplina, de desligamento de uma igreja, ele corre totalmente na associação regional, que é um ente despersonalizado. E as igrejas, por sua vez, elas têm CNPJ, elas são personalidade jurídica. No caso de haver uma divergência, isso se torna uma dificuldade jurídica. Como é que um órgão que
não existe no mundo jurídico, vai julgar uma outra entidade que, por sua vez, existe. Então, a Junta Geral aí funciona como um órgão homologatório, né? E tudo acontece na Junta. Nós discordamos desse ponto, entendemos que isso mexe com a autonomia e a soberania das igrejas, que é o ponto central, né, do regime congregacionalista. Nós falamos com o Filho, no seu livro brasileiro, que as igrejas congregacionais elas se caracterizam pela soberania, pela autonomia das igrejas locais, né? Não estão sujeitas a nenhuma outra entidade. Então, a gente sempre pensa querendo proteger esse princípio de autonomia e independência das igrejas locais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o novo estatuto da UIECB estabelece que as igrejas locais elas aprovarão o plano de atividades, que abrange também o orçamento, apenas para o primeiro ano do mandato da nova diretoria. Fica a cargo da Junta Geral decidir sobre os outros 2 anos. Isso está no artigo 11, né? Inciso 7. Compete à Assembleia Geral Ordinária estudar e aprovar o plano de atividades para o primeiro ano do exercício que ela inaugura. E no artigo 22, compete à Junta Geral, inciso 14, aprovar o plano de atividades para o segundo ano em diante do mandato da diretoria eleita, bem como a proposta orçamentária anual. Então, nós temos que as igrejas locais, que são o ponto de partida, né, o ponto principal no regime congregacionalista, aprovando 1 ano de plano de atividades. E os outros 2 anos são aprovados pela cúpula denominacional, que é uma representação indireta, né, que se reúne ali na sede da UIECB. Nós entendemos que isso retirou também prerrogativa das igrejas. O terceiro ponto, nós entendemos que o novo estatuto da UIECB, quando colocou o presidente da instituição como ex-ofício de todos os órgãos denominacionais e também associações regionais, ele, ao fazer isso, permitiu ingerência superior nos atos e decisões desses órgãos, e assim inverte, né, a ordem congregacionalista. Nós podemos observar essa mudança no artigo 15 do novo estatuto, que compete ao presidente ser o presidente ex-ofício de todas as associações regionais e órgãos da União, exceto do Conselho Fiscal. Esse termo ex-ofício é um termo jurídico que significa por força de lei. Então, hoje, por força de lei, o presidente da instituição ele se torna o presidente maior até das associações regionais, das confederações, enfim, de todos os órgãos. Sendo que essas lideranças, né, de associações, de confederações, são eleitos de forma direta pelas igrejas também. Então, eles não deveriam sofrer ingerência ao ponto de uma liderança institucional poder chegar numa reunião de junta regional e avocar para si a presidência e até interferir em eventual pauta, né, da Assembleia Regional, assim como da Confederação Feminina, da Confederação de Jovens, de Adolescentes, enfim, todos os órgãos denominacionais. A gente entende que o regime congregacionalista, né, é uma pirâmide invertida de poder e não caberia uma possibilidade de uma ingerência dessa forma. O quarto ponto que eu trago para reflexão é que o novo estatuto da UIECB concede ao presidente da instituição a prerrogativa de indicar à Junta Geral os conselheiros dos departamentos. É o DAN, o DET, o DEM e o DERP. O que antes era feito por eleição direta das igrejas associadas, né? Vocês vão ver isso aí no artigo 15, no inciso 20, compete ao presidente indicar à Junta Geral os nomes. Esses nomes eles eram eleitos de forma direta nas assembleias gerais ordinárias, com a representação dos delegados de cada igreja. Hoje o presidente indica e a Junta Geral homologa. O quinto ponto é que o novo estatuto da UIECB estabelece que os pastores do quadro de ministros agora serão processados, julgados e punidos única e exclusivamente pelo DAN, com a Junta Geral funcionando apenas como órgão recursal nos procedimentos disciplinares. Está aí no artigo 22, inciso 18. A Assembleia da Junta Geral compete julgar em grau de recurso os processos disciplinares do DAN. Então, hoje, um pastor do quadro de ministro da UIECB, se houver uma denúncia contra ele, o processo vai começar e terminar no próprio DAN,
que não podemos esquecer, a partir de agora, é um órgão por indicação do presidente. Então, o pastor ele pode sofrer uma punição que seja considerada injusta e praticamente sem a participação das igrejas, porque esses membros do DAN não são eleitos pelas igrejas, né? E a junta geral vai funcionar só se houver recurso e pode até haver uma demora no julgamento do recurso e os pastores virem a ser muito prejudicados. Nós entendemos que, biblicamente, a igreja é a única que detém essa prerrogativa, né, de ordenar e disciplinar seus pastores. Não vemos sentido de o DAN fazer isso sem a participação das igrejas. O sexto ponto é que o novo regimento interno da UIACB concede à Junta Geral, que é um órgão composto pela liderança denominacional, o poder de anular decisões tomadas pelas igrejas locais em assembleias regionais. Está aí no artigo... Deixa eu rolar aqui a tela. Artigo 43, né? Parágrafo 6º. Compete à Assembleia Regional, aí vem a competência, no parágrafo 6º diz: a Junta Geral pode declarar nulidade de decisões da Assembleia Regional em caso de inobservância do Estatuto e Regimento Interno da União, dos regimentos internos dos órgãos da União e das decisões da Assembleia Geral da Junta Geral. Então, as igrejas tomam uma decisão de forma direta numa Assembleia Regional, porque a Assembleia Regional é de igrejas, com 5 delegados presentes. A Junta Geral, que é um órgão de cúpula, né, uma representação indireta, entende que essa decisão é ilegal e ela anula a decisão tomada pelas igrejas. No regime congregacionalista, um ato desse deveria ser feito apenas pela Assembleia Geral de Igrejas, né, não por uma liderança denominacional. A gente entende que isso descaracteriza o regime que nós adotamos e que nós valorizamos. O ponto 7 o novo regimento interno da UIACB torna os diretores da instituição membros efetivos das juntas regionais, concedendo a 6 pessoas assento nas suas reuniões com voz e voto, possibilitando a ingerência de cima para baixo nas decisões das associações regionais. Artigo 45. A composição e parágrafo 1º. Membros efetivos, os diretores eleitos em Assembleia Regional e os membros da diretoria da União. Então, pelo novo regimento interno, a diretoria da União tem assento, né, tem voz e voto na junta regional. A gente entende que o congregacionalista se estranha, né, uma ingerência de cima para baixo na associação regional que trata dos assuntos de interesse daquela região e pastores, né, representantes, né, da instituição que podem estar até fora do contexto regional, interferir, votar, tomar decisões. Não entendemos isso como sendo o bom congregacionalismo. O ponto 8 diz que o artigo 90, parágrafo único do regimento interno da UIACB, abre possibilidade para se contemplar no orçamento qualquer instituição assistencial em detrimento do abrigo evangélico da Pedra de Guaratiba. O texto anterior dizia no artigo 90, né, que o abrigo evangélico da Pedra é entidade vinculada à União nos termos do artigo 32. E o parágrafo único dizia: a Junta Geral deve incluir no plano de atividade da União rubrica própria na fixação de despesa, prevendo a ampliação da obra assistencial já existente. Deixa eu rolar aqui a tela. Obra assistencial já existente. Então, nesse caso, a União deveria prever no seu orçamento uma rubrica para o abrigo. Já foi de 10%, parece que foi de 5%, acho que agora pode ser de 10%. Por quê? O atual, o parágrafo único diz o seguinte: a Junta Geral deve incluir no plano de atividade da União rubrica própria na fixação de despesa para obras assistenciais. Então, fica aí aberto para se contemplar no orçamento qualquer obra assistencial e não especificamente o abrigo da Pedra, como era anteriormente. Ponto 9 é que o novo regimento interno da UIACB, ele sendo aprovado em bloco, né, a partir do artigo 23, como aconteceu na Assembleia Extraordinária do ano passado, causou algumas discrepâncias, né, em relação ao Estatuto
e também entre os dispositivos do próprio regimento interno. Entre elas, a gente destaca duas, né, para a nossa reflexão. Por exemplo, no artigo 17, inciso 3 do Estatuto, diz que compete ao primeiro secretário convocar a Assembleia Geral Extraordinária no caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente. Se os dois faltarem ao mesmo tempo, por qualquer motivo, né, ou ficarem impedidos ao mesmo tempo, o primeiro secretário convoca uma Assembleia Extraordinária e preenche o cargo. No entanto, né, o artigo 55... O artigo 55 do Regimento Interno diz que, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da União, o secretário-geral assume a presidência para convocar imediatamente uma Assembleia Geral para suprir os cargos vagos, conforme artigo 13, 2A e B do Estatuto da União. Então, o Estatuto diz que é o primeiro secretário e o Regimento Interno diz que é o secretário-geral. Isso no direito se chama antinomia, né? Existem duas leis falando coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Também nós temos, no artigo 43, inciso 7 do Regimento Interno, que compete à Assembleia Regional estudar e aprovar o Plano Regional de Atividades do exercício que ela inaugura, incentivando as igrejas a se unirem para o seu pleno cumprimento. No entanto, o artigo 43, parágrafo 5º do próprio Regimento Interno, diz que a diretoria apresentará o seu plano de atividades regionais na reunião seguinte à eleição. Então, apareceram aí dois fóruns, né, para discussão do regimento. É na própria Assembleia ou é na reunião seguinte? Então, a pergunta que fica, né, para ser respondida, né, e para a gente refletir, é por que as igrejas locais abririam mão de suas prerrogativas de autonomia, de independência, em favor da instituição a qual ela é associada? Essas igrejas sabem, né, que o congregacionalismo, né, se caracteriza pelas igrejas locais serem soberanas e autônomas e não sujeitas a qualquer outra instituição. E aí a gente levanta três possibilidades, né, para a gente pensar. Primeiro, foi observado o devido processo legislativo congregacional? As igrejas, de fato, tiveram oportunidade de mandar propostas, elas puderam discutir, né, à luz do sistema congregacional, cada mudança dessa. Segundo, as igrejas foram devidamente informadas sobre as mudanças que se pretendia fazer, né, que nós, pastores, né, instruímos as igrejas devidamente para que elas pudessem tomar essas decisões conscientes. E terceiro, as igrejas compreendem a extensão das mudanças e suas possíveis consequências. Como se diz aí no mundo político, né, entre aspas, muitas aspas, o chicote muda de mão, né? Nós não podemos ter uma lei pensando se estamos de um lado ou do outro, né? Da liderança denominacional, porque isso é cíclico, né? Ora estaremos na liderança, ora seremos liderados. Aliás, o tempo todo, né? Nós somos líderes e, ao mesmo tempo, somos liderados. Então, é muito perigoso para cada pastor, para cada igreja, abrir mão de suas prerrogativas em função da instituição, porque isso pode ter consequências, né, na vida do pastor e também na vida da igreja, falando em termos do seu futuro. Então, são esses pontos, né, que eu trouxe. Quem estiver com o Estatuto e o Regimento Interno à mão, ou conseguiu ler aí no texto que foi colocado na tela, pode comparar. Esse é apenas um tema para nossa reflexão e, quem sabe, nos mobilizarmos para corrigir determinadas discrepâncias. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, pastor Gerson. A próxima fala, nosso pastor Vanderly Lima Carreiro, né, vai estar fazendo uma análise da atual realidade denominacional, né, o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Vamos tratar da análise da atual realidade denominacional. Não pretendemos nomear responsáveis pela atual realidade denominacional, mas não se pode esconder que há um clima de insatisfação com o que atualmente tem ocorrido. Esta situação exige que façamos a consideração de fatores que são determinantes para a atual realidade. Esses fatores, a meu ver, são os seguintes.
Primeiro, o espírito carreirista implantado na UECB de tempos para cá. Isso tem provocado a aspiração de candidatos a cargos da diretoria da UECB e causado desgastes no relacionamento entre colegas, o que pude perceber nitidamente na 54ª Assembleia Geral. Temo que esse mesmo espírito seja reinante na 55ª Assembleia Geral. Segundo fator, houve algumas decisões da Junta Geral e seus departamentos que demonstraram certa intolerância para com os que erram, ao invés de tratá-los com o respeito e consideração que todos merecem. Terceiro fator, a insistência da Junta Geral do ECB pela realização da Assembleia Geral Extraordinária Virtual, mesmo diante de considerações coerentes feitas por colegas e igrejas quanto às dificuldades que uma Assembleia daquele molde traria à participação de um número maior de delegados das igrejas filiadas ao IECB. Quarto fator, tal insistência, embora justificada em reunião da Junta Geral, causou a reação manifestada por grupos de colegas e igrejas que recorreram às instâncias da Justiça Comum com o propósito de impedir e posteriormente anular a realização daquela Assembleia. Essa providência, tomada por pastores e igrejas, além de ser indevida de acordo com a doutrina bíblica exposta em 1 Coríntios 6, 1 a 11, em nada pôde contribuir para impedir ou extirpar a desavença. Quinto fator. Em consequência, houve uma reação de colegas e igrejas manifestando-se quanto a desligarem-se da união em resposta à atual situação. Sexto fator. Esse contexto polêmico que indicamos acima desencorajou as igrejas a inscreverem seus delegados para a continuação daquela Assembleia Geral Extraordinária que, então, deixou de complementar o estudo e aprovação do regimento interno, efetivamente não ocorridos. Sétimo fator. Lamentavelmente, alguns departamentos da União, como o DERP e o DET, não puderam cumprir plenamente atividades previstas no seu planejamento por alegação de falta de verba. Entenda-se que isso, embora se possa justificar, especialmente em relação ao DERP, trouxe insatisfação às igrejas devido à falta de material de ensino para a escola dominical e à consequente necessidade de adquirirem revistas de outras editoras. Por fim, para provocar uma reflexão sobre o congregacionalismo, relembro as palavras do mestre Porto Filho em Congregacionalismo Brasileiro, página 29 e 30. Uma denominação congregacionalista é uma união, uma associação, uma federação, uma confederação, concílio ou convenção de igrejas, mas nunca uma igreja em si mesma. Não batiza, não recebe, não disciplina, não exclui membros de igrejas, não dirige assembleias de igrejas locais, nem administra os seus bens, não ordena ministros por seu próprio poder para as igrejas, mas a pedido e em colaboração com elas, visto o ministério necessitar de credenciais para todas. Os princípios da democracia congregacional que vigem na administração da igreja local são transportados para a administração da convenção ou união, atendendo-se à área específica de cada uma delas. As igrejas, em sua autonomia eclesiástica, permanecem espontânea e livremente em sua associação denominacional.
Essa permanência, por ser livre e espontânea, impõe a responsabilidade, cooperação e companheirismo, não por uma obrigação, mas como fruto de uma comunhão conduzindo a atitudes voluntárias de participação. Numa democracia pura, numa democracia de espírito como é e precisa ser uma democracia evangélica, não pode haver complexos de maioria impositiva, nem de agastamento e reservas de minorias dominadas. Tenho orado por um ambiente de paz e bom desempenho na 55ª Assembleia Geral, a fim de retomarmos o caminho da normalidade no relacionamento cristão congregacional entre pastores, líderes denominacionais e igrejas. Mas aventure-me a dar uma palavra de esclarecimento agora. Desde que fui consagrado ao ministério, há 52 anos atrás, tenho prezado e defendido os princípios e valores do congregacionalismo. Tenho procurado pautar minhas ações como pastor e como líder denominacional de acordo com essas diretrizes, como fruto de convicção bíblica e pessoal. Ao aceitar o convite para participar dessa reflexão sobre o congregacionalismo, fui movido pelo desejo de expor minha percepção acerca dos fatos ocorridos, envolvendo lideranças denominacionais, pastores, igrejas, e que tem contribuído para que a nossa USB atravesse tempos difíceis de conflitos e questionamentos. Não me posiciono com este ou aquele grupo. Meu desejo é que cheguemos a um consenso dentro dos padrões bíblicos e princípios congregacionais, conforme diz o moto da USB. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Muito obrigado, pastor Vanderly. A gente pode ouvir o pastor Josué. Amém? Amém. Irmãos, só justificando, nós estamos apenas substituindo o pastor Mauro, que ele é o patrono de uma ação judicial e que tem causado, obviamente, até um certo desconforto, inconformismo, mas nós vamos dar aqui uma explicação, elencando pelo menos 5 pontos que nós julgamos de grande importância. A motivação, o objeto, a fundamentação, a fase atual e a expectativa. Correto? Todos nós conhecemos os princípios bíblicos e temos uma interpretação que talvez possa diferir de alguns irmãos, e sem problemas. Nós entendemos, respeitamos, e vamos também respeitar aqueles que têm um posicionamento contrário, né? Quando nós falamos sobre pontos da ação judicial a serem destacados, qual foi a motivação? As igrejas propuseram a ação por não concordarem com a iniciativa da liderança denominacional de promover uma Assembleia Geral Extraordinária, ainda mais de forma virtual, para a reforma completa do Estatuto e do Regimento Interno da UISB. Além disso, o anteprojeto para as alterações foi elaborado de forma não congregacional, uma vez que as propostas não partiram das igrejas, mas da própria comissão, abrindo-se às igrejas apenas a possibilidade de dar, entre aspas, sugestões, invertendo-se assim o processo legislativo congregacionalista. Após enxergarem nos anteprojetos pontos prejudiciais à autonomia e soberania locais, dezenas de igrejas enviaram documentos à Junta Geral solicitando a não realização da referida Assembleia, seja diretamente ou por meio de associações regionais, porém sem êxito. Após esgotadas todas as tentativas na esfera administrativa
e ter se buscado orientação com diversos decanos da nossa denominação, resolveram, em uma atitude extrema, buscar a tutela jurisdicional. Daí, então, surge o processo 025-1988-39-2021, 8.19.0001, em trâmite na 48ª Vara Cível da capital do Rio de Janeiro. Objeto. O objeto da ação é tão somente o cancelamento da convocação da referida Assembleia Extraordinária, que não foi possível. O caso viesse a acontecer, como aconteceu, que fossem anulados os seus atos e decisões. Como não houve o deferimento da liminar para impedir a Assembleia e diversas alterações foram levadas a efeito para diminuir a independência das igrejas locais e macular o sistema congregacionalista, a ação foi levada avante, objetivando a anulação dessas decisões. Não se pede nada de valor econômico, nem mesmo honorários de sucumbências aos advogados que estão defendendo a causa gratuitamente. Não há envolvimento financeiro. A fundamentação. O fundamento da ação é a ilegalidade da convocação de uma Assembleia Extraordinária para reformar o Estatuto e modificar o regimento interno da denominação, contrariando o próprio Estatuto à época vigente, que é pacto associativo com as igrejas, e deveria ter sido respeitado conforme o artigo 11, incisos 6 e 7, parágrafo único, que eu leio nesse momento. Compete à Assembleia Geral Ordinária alterar o presente estatuto e aprovar ou modificar o regimento interno da União. O mesmo estatuto estabelecia que uma Assembleia Geral Extraordinária somente poderia ser convocada para tratar de assuntos de caráter urgente, dentre eles a destituição da União, de diretores da União, e a eleição de presidente e vice-presidente no caso de vacância, e no interregno das Assembleias Gerais, conforme artigo 13, incisos 1 e 2. Não havia urgência alguma e nem interregno, visto que a referida Assembleia Extraordinária foi convocada dentro de uma Assembleia Ordinária. Qual é a fase atual? O pedido de liminar para anular a convocação da Assembleia foi indeferido porque a mesma foi realizada. Foi interposto o agravo de instrumento à segunda instância, que ainda se encontra pendente de julgamento. O número desse agravo é 0085-427-28-2021-819-0000. A causa ainda está pendente de julgamento. Apresentamos ainda outro agravo de instrumento contra a decisão que havia indeferido provas e obtivemos recentemente uma vitória parcial permitindo o parcelamento dos honorários periciais. Número desse agravo, 0033-48605-2022, 8.19.0000. O processo se encontra em fase de produção de provas, tendo sido deferida a prova pericial com 2 peritos. Um perito documental para analisar toda a documentação referente à referida Assembleia Geral, antes, durante e depois, a fim de atestar a sua legalidade. Um perito de informática, para atestar se a Assembleia transcorreu de acordo com as normas, como participação efetiva dos delegados inscritos e a verificação dos quórums necessários. Qual é a nossa expectativa? No primeiro desejo, é que houvesse um acordo das igrejas com a liderança denominacional para que fosse encerrada a ação. Em fevereiro desse ano de 2022, houve uma reunião de alguns pastores com alguns diretores da UISB, onde isso foi cogitado, mas, infelizmente, não houve avanço por parte da diretoria. Caso a ação venha a prosperar, a nossa expectativa é que as alterações
se considerarmos nocivas ao regime congregacional, sejam revistas em assembleia ordinária e presencial, para que se verifique se realmente é o desejo das igrejas as alterações levadas a cabo. Então, a ação, ela não visa lucro, ela não visa desrespeitar, ela visa tão somente se lutar por aquilo que um grupo de pessoas entende que seja congregacionalismo. E continuamos entendendo que a forma como ela foi convocada contraria os nossos diplomas legais. E se é uma questão judicial, não basta nós ficarmos simplesmente na decisão de maioria, porque é uma questão legal. Não poderia ter sido tratado daquela forma como foi. Aguardamos um desfecho, mas jamais temos qualquer intenção de criar cisma, cisão. Nós fizemos isso porque continuamos amando o congregacionalismo. Obrigado. Amém. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Josué. Pastor Gerson, o senhor vê alguma possibilidade de revisão nas alterações efetivadas no Estatuto e Regimento Interno da UECB? No atual cenário, né, nós temos uma ação judicial que está sob júdice, onde foi nomeada uma perícia, né, para se verificar se as alterações foram feitas realmente dentro das leis congregacionais e se ela transcorreu também dentro dos padrões congregacionais. Isso seria uma possibilidade de uma revisão legal. Né? Fora isso, o que o pastor Vanderly falou, né? As igrejas participaram da próxima Assembleia Geral. A Assembleia Geral Ordinária não tem mais competência para discutir estatuto e regimento interno, isso foi passado por uma Assembleia Extraordinária, mas, da mesma forma, a 54ª Assembleia também não teria competência para convocar essa Assembleia Extraordinária. Mas o assunto entrou lá, houve pareceres jurídicos, a maioria entendeu que poderia e foi feito. Então, sistema congregacional, se a maioria entender, né, por amor à unidade, por amor à preservação da história, do futuro denominacional, que se faça alguma coisa, eu não vejo como não aconteceria. Se as igrejas estiverem bem representadas lá e esse assunto for sustentado, eu acredito que possa. Fora isso, ainda resta a possibilidade de se convocar uma outra Assembleia Geral Extraordinária, dentro do prazo aí que é previsto, e que se faça a alteração. Enquanto não acontece, né, é torcer para que todo mundo haja de boa fé e a gente não tenha nenhum prejuízo, né, para as igrejas locais, para os pastores, para o sistema, até que a poeira baixe aí, tudo entre nos eixos. Né? Então, eu acredito que haja, sim, possibilidade, há várias maneiras de se alterar isso e se chegar à unidade denominacional novamente. Pastor Gerson, o senhor não entende que as igrejas que votaram pela aprovação do novo estatuto e regimento interno tinham o direito de fazê-lo? Essa é a pergunta para o pastor Gerson. Eu entendo que, no regime congregacional, as igrejas, entre aspas, poderiam tudo, né? Então, se de fato as igrejas, livremente, conscientemente, observado o processo legislativo correto, entenderem por mudar as normas, elas poderiam fazer. A questão é se deveriam, né? Porque, a meu ver, né, e na minha opinião e de outros colegas também, não poucos, né, a forma como ficou estabelecido nossas leis internas hoje, elas não refletem o congregacionalismo raiz, aquele congregacionalismo que nós herdamos de Cali. E eu digo como alguém que frequenta a igreja congregacional desde criancinha, né, mais de 50 anos, com assembleia de membros, e sou pastor de uma igreja que faz assembleia, que canta salmos e hinos, que sempre participou da Festa do Abrigo, Projeto Nilson Braga, assinou o Cristão, comprou revista de escola dominical, mas que tem visto aos poucos, né, essa realidade ficando para trás.
Então, eu penso que esse estatuto e esse regimento interno não traduz um regime congregacionalista. Então, eu responderia o seguinte: na minha opinião, as igrejas poderiam fazer essas alterações, mas elas deveriam juntos também, juntas, providenciar um outro nome para essa denominação criada, porque ficou um misto de congregacional com presbiteriano, com episcopal, e talvez reflita aí um termo que tem sido bastante usado, né, hoje em dia, que é o neocongregacionalismo. Temos aqui uma pergunta, eu queria já colocar aqui, qual seria o momento das decisões atuais que se parece com a igreja episcopal e presbiteriana? Para mim? Isso. Cara, eu entendo que se assemelha ao presbiterianismo quando a junta geral começa a ter poder de decisão, que querendo ou não, é uma cúpula denominacional. Ali tem um representante, né, de cada associação regional, estão ali os diretores da junta, né, os diretores dos departamentos. Então, se trata da cúpula. E as novas leis, tanto o regimento interno quanto o estatuto, concederam bastante autoridade à junta geral. Então, nisso eu penso que se assemelha muito ao sistema presbiteriano, um colegiado tomando decisões, né? Decisões que, inclusive, atingem as igrejas, decisões que podem, inclusive, anular as decisões tomadas por igrejas numa assembleia regional. Então, assim, um colegiado hoje, ele anula uma decisão tomada por igrejas locais, soberanas e autônomas, numa assembleia regional. Isso me parece com o presbiterianismo. Na questão do presidente ser ex-ofício de todas as organizações internas, para mim isso se assemelha ao episcopalismo. Eu não vejo por que, se as igrejas têm a autonomia e a soberania, que seja necessário o presidente da instituição descer, vamos dizer assim, aos órgãos internos, cuja liderança já é eleita pelas igrejas, nos congressos, nas assembleias regionais, e o presidente da instituição estar ali para, em algum momento, evocar a autoridade do líder daqueles órgãos. Isso se assemelha ao sistema episcopal, onde o bispo vai dar a última palavra. Porque ser presidente ex officio significa ser presidente por força da lei. Então, o presidente hoje da denominação, ele pode chegar numa reunião da Confederação Feminina e pedir a direção da mesa. Quando se coloca a autoridade da denominação de cima para baixo sobre as igrejas locais, isso se caracteriza como um episcopalismo, a meu ver. Entendido. Pastor Gerson, o senhor considera que ainda há possibilidade de se manter a unidade denominacional com as mudanças ocorridas nas leis internas? A gente sempre tem esperança, né? A gente sempre tem esperança, até porque as pessoas mudam, o contexto muda. Eu acredito que muita coisa que foi aprovado não foi bem discutido, bem consolidado. Eu não estou convencido que, de fato, essas mudanças sejam à vontade das igrejas. Eu acredito que, em um tempo curto, tanto pastores quanto igrejas vão cair em si e vão ver que essas mudanças não fortalecem, de maneira nenhuma, o sistema congregacional. E, logicamente, não fortalecem as igrejas e, consequentemente, os pastores. Então, eu acredito, a coisa mais fácil que poderíamos ter feito era simplesmente sair da denominação, né? As igrejas são autônomas, a maioria das igrejas tem seu próprio patrimônio, elas poderiam fazer uma assembleia de membros e simplesmente se desligar da denominação, como muitas fazem. Nós optamos por pagar esse alto preço aí, né? Nós só estamos gastando, na verdade, né? Porque a gente fica rotulado, né? A gente se desgasta, a gente perde noite em oração, analisando o papel, enfim. Né? A gente optou pelo caminho mais difícil, que é lutar pela manutenção da denominação e pela unidade. Se, de fato, né, esses assuntos forem discutidos numa assembleia presencial, com a representação das igrejas ali, de fato, né, sabendo que os delegados estão presentes, estão conscientes do que está sendo discutido, isso aí, de fato, for a vontade das igrejas, a gente consegue caminhar para uma unidade. Mas do jeito que eu entendo que vem acontecendo, né, de decisões de cima para baixo serem impostas para as igrejas,
vai ser um pouco difícil. Eu dou um exemplo. A Junta Geral aprovou no final do ano passado que as igrejas agora, por exemplo, não podem mais mandar como delegado efetivo para as assembleias da UISB um pastor que tenha sido disciplinado pelo DAN. Ora, o próprio estatuto diz que as únicas exigências para um delegado representar a igreja é que ele seja maior e capaz. A Junta Geral, ela agora impôs às igrejas uma limitação de indicar um delegado, sendo que a pessoa pode não servir para ser pastor, mas serve para ser membro, né? A igreja pode entender que a punição do Dan não foi justa, então o pastor vai sair do quadro, mas vai continuar membro da igreja. A igreja pode entender de perdoar o pastor, mesmo que ele tenha errado e tenha sido punido justamente, mas com essa decisão, a UISB ela entrou lá na Assembleia da Igreja e disse, não, isso aqui você não pode fazer. Então, isso fere a autonomia das igrejas. Então, assim, se ficar nesse espírito, né, de se tomar decisões de cima para baixo, isso vai afastar cada vez mais as igrejas. Muitas delas, de fato, elas caminham com independência financeira, administrativa, não vão depender de uma associação para nada, elas vão caminhar ou vão se desligar de direito, né, formalmente, ou vão se desligar de fato, simplesmente deixando de participar de tudo. Então, isso não fortalece a unidade. Mas eu tenho esperança, né, que todos nós tenhamos lucidez e possamos ceder, né, naquilo que não é essencial e a gente possa caminhar em direção à unidade. Já começamos a fazer isso, não avançou, mas eu acredito que a qualquer momento Deus pode levantar pessoas que caminhem para isso aí. Eu sou um que quero estar dentro, né? Não me vejo fora da igreja congregacional e nem da nossa denominação, onde eu nasci e fui criado. Porque aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, né? E assim, biblicamente, a maioria não é absoluta, né? Tem um versículo bíblico que diz que a gente não pode se associar com a maioria para fazer o mal. Você vê no próprio exemplo dos espias de Israel diante da terra prometida, Josué e Caleb perderam de 10-2, né? E a razão estava com eles. E Deus mesmo se encarregou de botar a coisa no rumo depois. Então, o próprio livro, o Congregacionalismo Brasileiro, diz isso, né? Que os membros de uma igreja podem errar no entendimento da vontade de Deus e tomarem decisões equivocadas. E aí é preciso ter humildade para rever essas decisões. Então, a minha esperança na unidade é essa, que seja a liderança denominacional, sejam pastores, sejam igrejas, que elas sejam trabalhadas pelo Espírito para que possam entender que erraram em alguns pontos e possam rever. E quem é discordante, que realmente ama a igreja congregacional, vai continuar lutando. Até o momento, como a gente diz, vamos tombar lutando. Eu falo, para eu sair, só se me expulsar. Eu não vou sair, porque eu acredito no sistema congregacional como sendo bíblico, onde eu me converti, onde eu casei, onde eu me batizei, onde eu fui recomendado ao seminário, onde eu consagrei meus filhos. Então, eu preciso crer na unidade e penso que ela vai acontecer. Porque Deus não dorme, né? Ele também sabe tudo que está acontecendo e ele vai agir. Amém. Muito obrigado, pastor Gerson. Agradecer aos nossos pastores que participaram conosco, você que nos ouviu até agora. E como foi sugerido aqui para todos, né? Iremos analisar, conversar com os pastores, né? Para a gente estar realizando uma nova live com a presença do pastor Zefanias, né? Para estar falando, tendo a oportunidade de palestrar para todos nós. Então, eu peço que os irmãos estejam sempre orando por nós, orando pela Igreja do Senhor, orando pela nossa união de igrejas congregacionais, para que Deus continue agindo fortemente, realizando a sua boa vontade para conosco. Amém?